Boa noite, amada igreja, graça e paz. Irmãos, para a ministração dessa noite, eu gostaria de convidar que abrissem as Bíblias no Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 1, onde nós leremos os versos 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 14. Assim nos diz a palavra do Senhor em João 1, a partir do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor, porque tem sido bom para conosco. Através da sua palavra tem nos guiado e o teu Espírito Santo tem nos consolado. Pedimos que mais essa vez, ó Senhor, nos ensine a partir da tua palavra, nos auxilie, ó Senhor, também a colocar essas verdades em prática e que o teu Espírito Santo nos santifique e nos ajude nessa missão. É aquilo que nós pedimos e agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, o sermão de hoje se propõe a responder satisfatoriamente uma única pergunta. Uma única pergunta. E trata-se de uma pergunta tão simples que ela poderia ser respondida provavelmente pela criança mais jovem que acabou de descer aqui para o culto infantil. É uma pergunta muito simples. Entretanto, ela também pode ser respondida pelo mais experiente ou pelo mais antigo dos nossos irmãos. É uma pergunta muito importante. Uma pergunta que encontra resposta nas bocas daqueles que frequentam aqui a igreja, talvez há mais de 10, 20, 30 anos, mas que provavelmente também encontra resposta na voz daqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. E essa pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós falamos claramente sobre ele todas as semanas na nossa igreja. E isso, se não por conta das programações, todos os dias. É o nome mais comum nos nossos cultos, é aquele que encontramos nas nossas Bíblias, na capa das nossas Bíblias, aquele nome que encontramos, às vezes, no para-brisa de algum dos irmãos aqui, e é um nome que encontramos até nas tatuagens daqueles mais modernistas aqui na igreja. Entretanto, quem é Jesus? Ou, se formos postular a pergunta de uma maneira diferente, qual é o verdadeiro Jesus? Por que qual é o verdadeiro Jesus? Porque cada um tem uma opinião. Há um Jesus pintado pela cultura popular brasileira. Um Jesus que é justo, mestre, alguém que é caridoso. Mas se trata só disso? É somente isso? Há também uma visão pintada pela ala política que sempre traz Jesus para o seu lado. Todo mundo quer Jesus no seu lado. Alguns pintam Jesus como um líder político, um libertador, um social, um revolucionário. Outros pintam Jesus apenas como um defensor da moral e dos bons costumes. Mas ainda é só isso? Ou, em uma terceira visão, há ainda essa empreitada da classe intelectual por pintar Jesus apenas como um grande pensador,
como um mestre, como um filósofo, como alguém que deve ser ouvido apenas pelos seus ensinamentos, a despeito da sua vida, a despeito do seu ministério. Mas entre tantos conceitos, quem é o verdadeiro Jesus? A verdade é que todos nós temos um conceito, e ele provém de diferentes origens. Alguns creem num Jesus que escutam a partir da cultura popular. Outros acreditam em um Jesus que eles veem nos filmes, nas séries, nas novelas. E outros em um Jesus que é parte de uma experiência religiosa pessoal, uma impressão da pessoa. Entretanto, meus irmãos, o que diferencia a Igreja de Jesus de qualquer outro grupo que tenha suas concepções, que tenha os seus conceitos, é a origem dessas informações, é a origem desse conhecimento. A Igreja de Jesus não conhece ele a partir apenas de experiências, não conhece a partir apenas de uma pesquisa histórica acurada, de uma pesquisa que é apenas sobre informações, mas nós conhecemos Jesus a partir da revelação dele, da sua própria revelação, e isso é a palavra de Deus. O Senhor Deus, em sua graça e misericórdia, se revela a nós através de um livro, e esse livro é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Esse livro é a fonte que nós temos para responder claramente a essa pergunta: quem é Jesus? Para que todos conheçam esse nome, a qual toda glória é devida. Que os de fora conheçam Jesus a partir da sua palavra, e que aqueles de dentro se aproximem de Jesus também através da sua palavra. Porque, meus irmãos, se nós somos a Igreja de Jesus, então, a partir da palavra, nós precisamos conhecer o Jesus da Igreja. E é através da palavra do Senhor, através da Bíblia, que nós conhecemos quem é esse Jesus. Em primeiro lugar, então, gostaria de falar, meus irmãos, em primeiro lugar, pela palavra nós conhecemos que Jesus é Deus, verdadeiramente Deus. Vamos ler mais uma vez os versos 1 a 5. Assim diz os versos 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Meus irmãos, Jesus não é tipo Deus, Jesus não é quase Deus, Jesus não é um semideus, Jesus é Deus. Observemos aqui as 3 sentenças que João usa no seu primeiro versículo, e como isso deixa claro quem é Jesus. A primeira sentença é: no princípio era o Verbo. E aqui João se utiliza de uma expressão importantíssima para essa concepção, que é no princípio. E até em uma primeira lida, essa expressão no princípio provavelmente leva as nossas mentes para o primeiro livro da Bíblia, para o Gênesis, onde nós lemos também no capítulo 1 e no verso 1, no princípio criou Deus. Ou seja, antes que o tempo viesse a existir, na eternidade. O que João nos revela ao usar essa expressão é a realidade de um Jesus pré-encarnado, de um Jesus eterno. Ainda que nós estejamos aqui no nosso calendário no ano 2026 depois de Cristo, o Senhor Jesus não passou a existir 2026 anos atrás, no seu nascimento. O Senhor Jesus já existia e já era Ele mesmo. Ainda na eternidade, antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa houvesse, Jesus já existia. Dentre todos aqui que poderiam ouvir as perguntas feitas por Deus a Jó, perguntas como: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Ou quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Dentre toda uma humanidade que seria envergonhada por essas perguntas, dentre toda uma humanidade que não teria resposta, que ficaria calada, Jesus não.
Ele é o único que pode responder essas perguntas com eu estava lá. Fui eu quem determinou essas coisas. Fui eu quem criou essa existência. Ou seja, meus irmãos, Jesus é eterno, sem começo e sem fim. O Senhor Jesus é eterno. A segunda sentença utilizada por João no verso 1 é: e o verbo estava com Deus. E aqui eu gostaria que nós olhássemos para a palavra verbo, que vem de uma palavra grega que é logos. A verdade é que a sabedoria e a perspicácia de João aqui é tamanha ao utilizar essa palavra que até hoje os comentaristas ainda falam sobre qual a abrangência daquilo que João queria comunicar. Mas o que nós sabemos é que, basicamente, o leitor grego desse evangelho, porque esse evangelho vem para um público muito amplo, sendo gregos e judeus, o leitor grego desse evangelho associaria essa palavra de João com um conceito da filosofia estoica, que era o conceito da palavra logos. Ele dizia respeito à razão do universo, ao princípio pelo qual todas as coisas são criadas e sustentadas. Para o estoico grego, o logos era o princípio pelo qual o mundo foi formado, o princípio pelo qual o mundo continua a existir. Então, para o leitor grego que lesse esse capítulo que nós lemos de João, a conclusão dele é que Jesus é a principal razão do universo, o seu Criador e o seu sustentador. Uma conclusão que está absolutamente correta. Entretanto, para o leitor judeu, a associação já seria diferente. A associação da palavra logos seria com uma expressão muito conhecida no Antigo Testamento, que era sobre a palavra de Deus. E o Antigo Testamento identifica a palavra de Deus com uma relação intrínseca ao próprio Deus. O Senhor cria pela sua palavra, sustenta pela sua palavra, revela pela sua palavra, age pela sua palavra, e aqui a sua palavra é revelada como Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nessa terceira sentença, o Verbo era Deus, João nos declara, sem dúvida, sem margem para erro, sem margem para outra interpretação, Jesus é Deus. Aqui João rapidamente expõe a pessoa de Jesus, sua identidade e seu poder. Então, parafraseando, o que nós vemos aqui é: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Uma verdade impressionante, mas simples. Uma verdade que é maravilhosa, mas também é singela. O Senhor Jesus é Deus. E mesmo havendo grandes verdades expressas já nesse primeiro versículo, João continua a sua exposição falando sobre Jesus, sua vida, seu ministério e a sua identidade. No verso de número 2, nós lemos: ele estava no princípio com Deus. Aqui João cita mais uma vez a eternidade de Jesus. O fato de que Jesus nunca foi criado, nunca começou a existir. E se há aqui alguma dúvida dessa ligação entre esse no princípio com o no princípio de Gênesis 1, João tira essa dúvida no próximo versículo, verso de número 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus não é parte da criação, meus irmãos. Ele é o Criador. Ele estava no princípio com Deus criando. Deus fez todas as coisas pela sua palavra, e a sua palavra é Jesus. De maneira que João vai afirmar claramente, categoricamente, tirando essa dúvida de qualquer um que possa pensar: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o Senhor Jesus estava no princípio também criando juntamente com Deus, porque Jesus não é apenas um homem, não é apenas alguém evoluído ou um mestre, mas Jesus é Deus. Nos versos 4 e 5, João continua nos revelando ainda mais coisas.
Verso 4 diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui João nos revela muitas coisas. Primeiro, que a vida estava em Jesus. Jesus não estava apenas vivo, não era apenas um ser vivo, mas ele era o criador da vida, não apenas um recebedor, mas era o doador dela. Jesus Cristo é o doador da vida e ele tem vida em si mesmo. Vida física, vida espiritual e vida eterna. Vida física porque ele é o criador e sustentador de todas as coisas. É ele que nos dá o fôlego de vida. Esse fôlego que preenche os nossos pulmões, que permite que falemos, que cantemos ao nome dele, que permite que nós estejamos vivos sobre a terra, é uma dádiva de Jesus. Entretanto, não só isso. Quando mortos em nossos delitos e pecados, ele é aquele que nos dá também a vida espiritual. Além da vida física, a vida espiritual. É aquele que realiza um sacrifício absoluto e leva os nossos pecados sobre si. Se em Gênesis nós descobrimos a nossa morte por conta do nosso pecado, da nossa maldade, da nossa rebeldia, e se como consequência disso a frase que nós ouvimos é certamente morrerás, ainda em João, pela graça e pela misericórdia do Senhor, o que nós ouvimos da boca de Jesus é: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus é aquele que nos dá a vida espiritual. Jesus é aquele que nos conecta ao Senhor. Por intermédio dele, que nós somos adotados como filhos de Deus. E sem ele, ninguém pode se achegar a Deus. E ainda mais, após a ressurreição de Jesus, após ele ter nos dado uma vida física, uma vida espiritual, o que o Senhor Jesus nos concede é uma vida eterna na sua presença. Uma vida eterna que é espiritual, porque nós estaremos em comunhão com Deus, mas que também é uma vida física, uma vez que o próprio Senhor Jesus nos dará corpos glorificados, para que nós vivamos em espírito e em carne diante do Senhor, para a glória de Deus. Entretanto, a respeito dessas verdades tão maravilhosas, dessas verdades tão impressionantes, como nós saberemos essas coisas? Como nós caminharemos em direção a isso? Nós podemos caminhar em direção a isso, meus irmãos, porque Jesus também é a luz dos homens. É aquilo que a palavra nos fala. Jesus é aquele que nos ilumina e revela a Deus. É aquele que abre os nossos corações, é aquele que ilumina o nosso entendimento para que nós vejamos essa salvação que ele mesmo nos dá. O Senhor nos dá a sua palavra e o Senhor também nos ilumina para que nós compreendamos essa palavra e para que ela entre no nosso coração. E ainda mais, o que o apóstolo João vai dizer aqui é que nessa missão e em todas as outras, Jesus é absolutamente invencível. Ele quer criar e cria. Ele quer sustentar e ele sustenta. Ele quer salvar e ele salva. Por quê? Porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Mas ainda mais, meus irmãos, esses versos revelam muito a respeito do nosso Salvador, Jesus Cristo. Em conjunto com a divindade dele e em segundo lugar, pela palavra nós conhecemos que Jesus é um homem. Jesus é verdadeiramente Deus e Jesus também é verdadeiramente um homem. Leiamos mais uma vez os versos 6 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. E aqui João nos revela mais sobre o Senhor Jesus. Não falando agora sobre a sua origem eterna, mas falando sobre a origem do seu ministério. João nos fala sobre o ministério de Jesus e a sua vida terrena, aqueles fatos que estão registrados
nas Escrituras, de maneira que Jesus foi precedido por João Batista. João Batista era um profeta, era o último deles, porque o seu ministério apontava de maneira direta para Jesus. Ele era testemunha do ministério messiânico de Jesus e testificava que Jesus era a luz do mundo. Ou, nas próprias palavras de João Batista, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era e é o Salvador do qual as profecias diziam a respeito. Era o Messias esperado e era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Leiamos agora os versos 10 a 14, que nos dizem assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é Deus, meus irmãos. Jesus é eterno, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Salvador, o Messias, e Jesus é um homem, porque Ele se encarnou. A palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne, ou seja, o Senhor Jesus em toda a sua glória e majestade, ainda na eternidade, decide se encarnar para nos dar a salvação. E Ele se torna um homem, um ser humano, como eu e como você. Nós, por muitas vezes, não prestamos atenção devida ao tamanho desse milagre, meus irmãos. O Verbo se encarnou. Essa não é apenas a mensagem do Natal. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele habitou entre nós, andou conosco, pisou onde pisamos, comeu o que nós comemos, sofreu o que nós sofremos e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E aqui nesses versículos eu gostaria de citar uma palavra em específico que está no verso 14, que é a palavra habitou. A palavra usada por João para habitou é uma palavra muito específica, meus irmãos. Até em algumas versões ela estará como tabernaculou, que é o ato, ou trata-se do ato de fixar o tabernáculo do Antigo Testamento em algum lugar. Posicionar um templo no meio do povo de Deus para que o Senhor fosse adorado ali e para que Ele estivesse ali. O que João está dizendo com essa palavra é que em Jesus, Deus conclui o seu plano de habitar no meio do seu povo, de estar conosco em uma comunhão que é perfeita. Desde o Éden, quando o Senhor vinha conversar com o homem na viração do dia, o plano do Senhor sempre foi se relacionar com a sua criação. Sempre foi estar próximo da sua criação. Entretanto, quando o nosso pecado nos separa do Senhor, nós perdemos essa presença de Deus. Nós perdemos essa comunhão que nós tínhamos. Ainda assim, o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, escolhe um povo para que Ele habite no meio daquele povo. Um povo que não tinha nada a oferecer ao Senhor, mas que o Senhor tinha muito a oferecer. E a principal dessas coisas era a sua presença. Ao escolher o povo de Israel, Deus põe um tabernáculo no meio do povo para que Ele habite no meio deles. Não como um monumento, não como uma obra de arte, não como uma obra de arquitetura, mas como o próprio Senhor denomina aquele tabernáculo, a tenda do encontro. Era o lugar onde o Senhor queria se encontrar com o seu povo, viver no meio deles, abençoar eles e santificá-los a partir dali. Não de longe, mas do meio do seu povo. E em Cristo, meus irmãos, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O Senhor se coloca no nosso meio de maneira que a sua presença fique para sempre conosco, por meio do sacrifício e do ministério de Jesus. Ele esteve no mundo, meus irmãos. Veio para os seus
que não o receberam, mas a todos quantos o receberam, ele trouxe salvação. Ainda de maneira mais ampla, não agora a um povo étnico, mas a um povo espiritual, um povo escolhido pelo Senhor, um povo adotado para que fôssemos filhos de Deus. E Jesus fez isso, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, um homem encarnado. Portanto, o que nós faremos, meus irmãos, com essas verdades? O que nós faremos com isso que a palavra do Senhor nos revela? E aqui eu gostaria de ler mais uma vez o verso de número 12, que assim nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Senhor adota como filhos aqueles que creem no seu Filho unigênito, Jesus, aos que creem no nome dele. A aplicação desse texto, meus irmãos, não é comece, não é pare, não é faça, não é deixe de fazer alguma coisa. A aplicação mais simples desse texto é creia. Somente creia. Acredite do fundo do seu coração e de todo o seu entendimento que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, que era um homem de dores, que se encarnou, sofreu e morreu em nosso lugar, levando a culpa pelos nossos pecados. Mas não só isso, ele ressuscitou e voltará triunfante em glória para completar o seu ministério, para levar aqueles e para julgar aqueles que não creem no seu nome. Vocês creem nisso, meus irmãos? Creem no ministério de Jesus, na sua identidade, na sua morte vicária, no seu sacrifício, na sua ressurreição e na sua volta? Esse é o propósito, meus irmãos, desse texto. E o propósito desse texto, bem como o propósito do Evangelho de uma maneira mais específica, é revelada por João no capítulo 20, nos versos 30 e 31, quando João, falando sobre o seu texto, diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O próprio João nos diz que o propósito desse Evangelho é que nós creiamos em Jesus. É a isso que a palavra nos chama, não a buscarmos uma salvação pelos nossos atos, pelas nossas obras, por aquilo que podemos fazer, mas o Senhor nos desarma. O Senhor tira de nós essa tentativa de autossuficiência. Ele não pede que façamos, que nós alcancemos o céu pela nossa própria força. O que a palavra do Senhor nos diz é: creiam. Creiam no nome de Jesus. Que nós creiamos em Jesus, na sua divindade, na sua humanidade e no seu ministério salvífico. Meus irmãos, concluindo, eu gostaria de concluir aqui com uma citação de um documento histórico, que deve ser muito conhecido de alguns irmãos aqui, que é o Credo Niceno-Constantinopolitano. E o que é esse documento? No ano 325 depois de Cristo, a Igreja do Senhor estava sendo atacada de todos os lados. Aqueles de fora eram usados por Satanás para atacar as crenças da Igreja do Senhor. E não acreditavam naquilo que a palavra do Senhor dizia. Ainda mais, de dentro do cristianismo, Satanás suscitava alguns para que fizessem heresias, fizessem doutrinas que não coadunavam com aquilo que a palavra do Senhor ensina. Então, no ano 325, pela graça do Senhor, alguns dos nossos irmãos cristãos se ajuntaram para que fizessem um documento apenas explicando aquilo que a Igreja do Senhor cria. Esse documento, para aqueles que olham de fora, pode soar apenas como uma curiosidade. Para aqueles que veem como apenas um fato histórico, pode soar apenas como algo interessante, uma informação a mais. Mas para nós que estamos dentro da casa do Senhor, que somos adotados como filhos de Deus, ao lermos esse documento, que isso
seja aquilo que o nosso coração expressa. E essas são algumas palavras que eu gostaria de recitar aqui, parte do credo niceno. Que como igreja, nós possamos confessar diante de todos, diante da sociedade, diante do mundo, diante de um mundo que precisa de Cristo. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, do mesmo ser com o Pai, por meio do qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou do Espírito Santo e da Virgem Maria e se tornou verdadeiramente humano. Foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos e padeceu, e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Segundo as Escrituras, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Virá de novo com glória a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Meus irmãos, essa é apenas uma síntese daquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito de Jesus. Não poderia ser mais sublime, não poderia ser mais maravilhoso, e que nas nossas vozes essa seja a nossa confissão. Que nós creiamos e confessemos Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador. Deus de Deus, luz de luz, e verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que tens feito no nosso meio e agradecemos pelo Teu Filho Jesus, pelo sacrifício que enviou ao Senhor para pagar pelos nossos pecados, pelo mediador e sacerdote que temos em Jesus, ó Senhor, e porque através dele somos adotados como seus filhos. Agradecemos ao Senhor por todas essas coisas e pedimos que comunique isso ao nosso coração. Que seja isso que nos anime, que seja isso que nos encoraje, que seja isso, ó Senhor, o propósito das nossas vidas, glorificar ao Senhor e ao seu Filho Jesus. E é aquilo que nós pedimos e agradecemos no nome do nosso intercessor, o seu Filho Jesus Cristo. Amém.